Boa noite, companheiras e companheiros. Sempre as notícias que me trazem aqui não são lá muito otimistas. Por quê? Veja bem, em se tratando de Brasil, não é? Ainda nesse desgoverno miserável. Bem, hoje vou falar de uma outra coisa. Eu não sei se vocês sabem quem é o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Vocês sabem quem é? A cidade do Rio de Janeiro, o nome da São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, o padroeiro da cidade é São Sebastião. São Sebastião era um santo cristão, nasceu em Roma, na era cristã, no ano 256, né? E era um dos melhores comandantes, dos melhores soldados, e recebendo promoções assim constantemente pelo seu bom desempenho, né, pelo imperador Diocleciano. E São Sebastião foi condenado à morte. E por quê? Porque São Sebastião, o imperador Diocleciano, não suportava os cristãos. E São Sebastião, até então, vinha se esquivando, se escondendo, mas sempre dando apoio àqueles cristãos que já estavam com a pena de morte decretada para serem jogados para os leões. Então, São Sebastião sempre ia visitar a esses cristãos, né, condenados, para dar uma palavra de conforto, de alívio a esses cristãos. Não os salvaria realmente da morte, mas eles se sentiam bastante aliviados com as palavras de São Sebastião. Mas assim como é nos dias de hoje, também imagino que fosse naquela época cristã, também no ano 270, 280 depois de Cristo. Então São Sebastião foi denunciado ao imperador Diocleciano, e São Sebastião era um dos seus melhores guerreiros, dos seus melhores comandantes. E por ser esse tão nobre guerreiro, o imperador foi condescendente e pediu a ele, né, que se afastasse do cristianismo, porque o cristianismo era uma maldição e tal. Bem, e perguntou a ele se ele realmente era cristão. São Sebastião não negou. E eu vou lhe dar uma chance, dizia o imperador. Você deixe os cristãos de lado, deixe de ser cristão, e a sua vida será mantida. E São Sebastião preferiu a morte do que deixar o cristianismo. Bem, como não sou cristão mesmo, né, eu teria me livrado da morte, porque eu sou ateu completo. Então, eu acredito que no tempo do imperador Diocleciano, eu seria o que vem logo abaixo dele, não é? Imagino isso, não é? Bem, mas por que eu estou falando de São Sebastião? Para falar da cidade do Rio de Janeiro, que São Sebastião, que ajudava e dava aquele acalanto, aquela palavra de consolo aos pobres miseráveis que estavam às vésperas da morte, mesmo assim ele foi condenado e morto. Se São Sebastião estivesse vivendo no Rio de Janeiro nos nossos dias, ele preferiria ser condenado
sendo ou não cristão, de ver as atrocidades que se passa no estado do Rio de Janeiro. Pois bem, não vamos falar ao bandido que está preso, Sérgio Cabral. Não, esse foi o bandido de primeira, tanto que está preso. Não vamos falar de Pezão, também, outro bandido descarado. Não vamos falar de Garotinho, um pastor pilantrão também. Ele e a Rosinha, lá de Campos dos Goitacazes. O Garotinho, hein? Imagina, ele fazia toda aquela pilantragem toda e sendo Garotinho. Imagina quando crescesse. Veja bem. E, finalmente, depois do Pezão, se alinhando a Bolsonaro, veio como se chama mesmo? Um governador, Wilson Witzel, era juiz. E por ser juiz, não estou dizendo que todo juiz é pilantra, e por ser juiz, também era pilantra. Mas não estou dizendo com isso que todo juiz seja pilantra. Não. Era juiz e também era pilantra, melhor dizendo. Tanto que foi impedido de governar. Ou como queiram, né, recebeu o seu impeachment. Né? Eu não gosto de falar a palavra, expressões em inglês, porque nós podemos falar tudo no nosso idioma e temos total recurso para isso. Bem, empichado ou impedido de governar, o bandido, o juiz bandido, houve vários, não houveram vários não, vou falar para vocês o correto, houve vários juízes bandidos. Esse, Wilson Witzel, é um deles. Bem, foi impedido de governar. Quem assumiu? Um advogado que também, segundo as más línguas, dizem que é pastor. Imagina, pastor. E que agora está praticamente quase levando um pontapé no traseiro. Porque ele se reelegeu no Rio de Janeiro, sendo um nada, ele era um mero desconhecido, até que esse Witzel, o empichado, se lançou junto na campanha do Mandrião Bandido Bolsonaro e se fez, e cometeu das suas falcatruas, não durou nada no poder e saiu. E foi. Esse não aprendeu a lição. Como todos aqueles que seguem Bolsonaro, sendo do governo ou não, geralmente são bandidos, ou torcem pelo banditismo. É o que nós vemos aí, ó. Doutora no Espírito Santo defendendo o bandido, patrocinando. Agora está com tornozeleira eletrônica, né? Porque só ontem o ministro, o Xandão, não quero falar Xandão, o ministro Alexandre de Moraes, decretou lá, ó, botou o Jamegão 104, busca e apreensão, 104 elementos que não são cidadãos, são elementos. Então esse Cláudio Castro é o nome do bandido, Cláudio Castro, o desgovernador, o desgoverno atuante no estado do Rio de Janeiro. Já se descobriu milhões de falcatruas desse pilantra, desse também pilantra, na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e na CEPERJ, na formação de funcionalismo público.
Então, esse bandido já está envolvido nos escândalos mais profundos que você pode imaginar. Certamente, e é o que eu desejo, vai ser também impedido de governar. Agora, impedido de governar não seria o suficiente. Ele teria que ir para a cadeia. O Brasil é esse Brasil que a gente vê, quando se chama o Brasil de República Bananeira, nós, queiramos ou não queiramos, temos que concordar um pouco, porque realmente é uma república bananeira. Porque já se fala agora no Congresso em se passar algo, sabe, para que Bolsonaro ele continue não como parlamentar, mas sem direito a voto, mas pode se pronunciar no parlamento, para que não vá para a cadeia. Isso já se chega a falar. Depois que esse bandido cometeu todas as atrocidades, matou índio, matou quase 700 mil pessoas, que não foi ele realmente matando, mas por negligência dele. Muita gente, pelo menos uns 400 mil pessoas, poderiam estar vivas. Entendeu? Mas então, voltando ao velho assunto, esse Cláudio Castro é muita porcaria que tem no Rio de Janeiro. Bem, tem no Brasil inteiro. Santa Catarina, não é? Tem bastante, né? Da célula maldita. Agora, esse Cláudio Castro, e vocês podem reparar que toda essa leva maldita, toda essa caterva, a única finalidade desses amaldiçoados é o seguinte: eu estou amaldiçoando essa gente. Eu não tenho esse direito ou talvez esse poder para fazer isso. Mas eu, mesmo que sem poder, né, fantasiosamente, eu amaldiçoo esses miseráveis. Porque não é possível que nós sigamos nessa linha. Não é possível que nós sigamos nessa linha. Eu espero que a promotoria, né, dê sequência a esses processos e que tire do estado do Rio de Janeiro mais esse maldito. Que leve para junto de onde está Sérgio Cabral. Não é possível mais fazer isso com o Rio. É um estado tão bonito, governado pela milícia, governado por esses bandidos, mas agora tudo se vem à tona. Mas é o que eu te digo a vocês: se fosse um ladrão de galinha, já estaria apodrecendo na cadeia. Bolsonaro fez o que fez, e eu tenho lá minhas dúvidas, porque agora já se fala em milhões de artifícios para que esse bandido não vá para a cadeia. Vocês sabem que todas essas atrocidades que estão sendo cometidas aí em Brasília, no Mato Grosso e em outros estados, isso aí é a mando desse bandido, porque ele quer levar ao tamanho caos para que possa se proteger. Porque a justiça, amanhã ou depois, o Supremo vendo isso, não, se levarmos ele à cadeia, não é? À prisão, a rebelião será muito grande. Então não podemos seguir com essa rebelião. Temos que ser mais brandos com ele. É isso que esse bandido quer. E só não vê quem não quer enxergar. O que eu admiro é que essa gentalha, a gentalha que eu me refiro, é todo aquele que segue ao bandido Bolsonaro. É uma gentalha, independente de ser
é médico, engenheiro, doutor, juiz, o que seja, é gentalha. Porque não é possível que um médico, que um engenheiro, que um físico, que um químico, que um advogado não tenha algum conhecimento da política. Ou tem que ser bastante estúpido, hein? Ou então está fazendo vista grossa, porque está se completando de alguma forma ilícita. E eu volto a dizer, todo aquele que se acha rico de uma classe média miserável, e vocês estão miseráveis a 8, 10, 13 mil da miséria, e vocês não são ricos, por mais que mostrem um telefone 14 Pro, sei lá o quê, ou que tenham um carro novo, vocês são uns pés de chinelo. Sabe por quê? Porque adiante de vocês, e muito, a não sei quantos anos-luz na frente de você, está o milionário. Então você está a 8, 10, 12 mil da miséria, mas está a 80 bilhões da riqueza, e você jamais vai ser rico. Então se conforme de ser uma classe média, talvez baixa. Entendeu? Você não é um Faria Lima. Não. Você não é um Vieira Soto. Não. Você não é. O que você é gentalha. E pior ainda, seguindo ao bandido. Porque não existe nenhum problema em ser pobre. Eu sou pobre e sou muito feliz com o que eu tenho. E não tenho muito. E sou bastante feliz. Eu não tenho que me preocupar muito com nada. A única preocupação minha é que o nosso país esteja bem. E por isso eu faço esses vídeos. Primários, sim, são primários. Mas eu falo nesses vídeos a verdade. Então, pessoal, já que está se estendendo um pouquinho o vídeo, quero desejar boa noite a vocês todos. Prestem bem atenção. Olhem para o Rio de Janeiro. Os fluminenses, não somente os cariocas, os fluminenses em geral, olhem para o Rio de Janeiro e vejam o que esse bandido está fazendo com o Rio de Janeiro. Não é? As faculdades sem nenhum tipo de apoio ao UERJ, ao FRJ, que é federal. E ainda por cima, vem um cretino desse fazer todo esse tipo de canalhada. Ele deve apodrecer na cadeia, na masmorra. É o que eu desejo. E o meu desejo vai se cumprir. Escutem vocês. Boa noite a todos.